Salve, galerinha! Professor Daniel Oliveira aqui contigo. A gente vai destruir essa química, tá certo? Acompanhe, assiste todos os vídeos, que eu tenho certeza que quando tu pegar essa prova do Enem da UEMA, tu vai fechar. E aqui comigo nesse vídeo, minha grande amiga Day, trazendo toda a acessibilidade para a comunidade surda também chegar bem preparada nessa prova, tá certo? Gente, isso é mais um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Educação. É o nosso cursinho preparatório para o PAS, Enem e UEMA. Uma coisa bacana para ti, ó. Nesse vídeo, tu vai ter lá na descrição do vídeo, você vai ter um link com o material. Meu filho, baixa esse material. Dá um pause no vídeo. Baixa esse material e vem para cá assistir a aula, acompanha com ele aí do teu lado, para que tu possa desenvolver legal. Vamos começar? Enem 2023. O descarte de detergentes comuns nos esgotos domésticos ocasiona a formação de uma camada de espuma que impede a entrada de oxigênio na água. Os micro-organismos que vivem nessas águas não são capazes de quebrar moléculas ramificadas. Isso aqui é importante. O texto está te dizendo, não são capazes de quebrar moléculas ramificadas. Ocorrendo assim um desequilíbrio ambiental nos rios. É por isso que às vezes, tem gente, por exemplo, termina de fritar alguma coisa. Aí ela vai e acaba, por exemplo, jogando determinada substância de uma forma aleatória, descartando de qualquer jeito. Então, esse descarte de uma forma ordenada das substâncias químicas no geral, sempre é um problema. A fórmula a seguir apresenta a estrutura química de um tensoativo. Tensoativo é uma substância que diminui a tensão superficial. Ó, alguma vez tu já olhou para um copo com água, ou uma pocinha de água, tu já percebeu que às vezes um mosquito chega e pousa naquela superfície? Sabe por que ele consegue fazer aquilo ali? Porque na superfície da água tu tem o que a gente chama de tensão superficial. As moléculas da superfície, elas são atraídas pelas moléculas laterais, as moléculas do fundo. Isso gera uma contração na superfície do líquido. Se você, por exemplo, pinga uma gota de detergente, você simplesmente quebra essa tensão superficial. Tranquilo? Então, tensoativo, emulsificante, surfactante, são sinônimos, tá? São substâncias que têm o mesmo princípio. Presente na composição de um detergente não biodegradável. Isso aqui é muito importante, gente. Ó, deixa eu explicar uma coisa para você. Quando você fala em sabão, você está falando em sal de ácido carboxílico, tá? Então aqui você tem um sal de uma cadeia muito longa, tá? Vou colocar, por exemplo, aqui 18 carbonos, tá lindo, não tá? Então você na verdade tem sais de ácidos graxos, são ácidos orgânicos com uma quantidade muito grande de carbono. Então aqui você tem um sal orgânico, bem que você tem um metal. Geralmente a gente usa muito com sódio, tá? Sódio, potássio. Então aqui você tem um sabão. O sabão ele vem de um sal de ácido carboxílico. Quando você vai para um detergente, o meu filho já tem uma estrutura também, que pode ser desse jeito aqui, ó, aberta, desculpe, ramificada, né? E aqui na ponta tu pode ter, por exemplo, um ácido sulfônico, SO3, um sal de ácido sulfônico. E aqui eu vou colocar, por exemplo, Na, pronto. Perfeito? SO3Na. Então, basicamente, o que acontece? O teu sabão e o teu detergente, o sabão ele é biodegradável. O detergente pode ser ou não. Como essa cadeia aqui é normal, esse detergente seria biodegradável. Essa cadeia é ramificada. O detergente não é biodegradável. E o texto te ajuda. O texto diz para você. Bem aqui quando você volta, ele fala, olha, os micro-organismos que vivem nessas águas não são capazes de quebrar moléculas ramificadas. Se o micro-organismo consegue quebrar a molécula, você tem algo biodegradável.
Se você não consegue, não biodegradável. Então, se o teu detergente tiver uma cadeia ramificada, é um problema. E aí, o que a questão fala para você? Qual modificação química na estrutura deste tecido ativo? O que você poderia fazer para, tipo assim, ó, para aquele detergente que é biodegradável, que era não biodegradável, deixa eu ajeitar ele. Eu quero que ele seja biodegradável. O que o texto está falando? Qual o problema? Ramificação. Logo, se tu modificar a cadeia para uma cadeia normal, você simplesmente resolve o problema. E Daniel, eu tenho muita dificuldade em química. Tem, eu vou te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. Daniel, onde é que está as ideias das ramificações? Gente, tudo isso aqui é carbono. Carbono, 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 carbono. Então, aqui você tem as ramificações, ó. Se você tem as ramificações, tu tem algo que não é biodegradável. Então, se você tira as ramificações, você passa a ter algo biodegradável. Então, tu não pode retirar a parte polar da molécula, gente. Tu pega um copo, imagina que pega um copo na tua casa, esse copo está todo engordurado. Tu consegue limpar só com água? Não. Você precisa ter uma substância que tem uma parte. Vamos imaginar que esse pincel bem aqui, ó. Tu tem uma parte que é polar e uma parte apolar. Por exemplo, aqui, ó, essa parte é polar e essa parte é apolar da estrutura. Substâncias com essa característica são chamadas de anfifílicas, tá? Os tensoativos, os surfactantes são assim. Então, se meu filho tira a parte polar, tu tirou todo o funcionamento da molécula, entendeu? Que precisa ter uma parte polar e outra apolar, para que você consiga interagir tanto com a gordura como com a água. Eliminar as insaturações não tem nada a ver isso aqui. Trocar grupos aniônicos por neutro, não posso fazer uma coisa como essa. Eu preciso ter uma parte polar. Alterar o grupo aniônico para um grupo catiônico não faz sentido ali, tá? Nenhum para mim. Aqui o problema está sendo a ramificação. Próxima questão. Gente, questão maravilhosa. Questão maravilhosa. Questãozinha sobre catalisador. Muito boa, por sinal. Muito boa, por sinal. A biomassa celulósica pode ser utilizada para a produção de etanol de segunda geração. Entretanto, é necessário que os polissacarídeos sejam convertidos em monossacarídeos e disacarídeos. Processo que pode ser conduzido em meio ácido, conforme mostra o esquema. Gente, essa questão ela tem um nível alto. Por que ela tem um nível alto? Porque ela vai no mecanismo. Eu não sei o que é mecanismo. Olha só. Imagina isso aqui, ó. Tu saiu da tua casa e foi para o teu colégio. Né? Foi para tua escola. Eu saí de casa e fui para minha escola. Tranquilo. O que seria o mecanismo? É se tu falasse para mim como tu chegou até a tua escola. Daniel, eu cheguei lá no ponto de ônibus, fiz o sinal, entrei no ônibus, paguei a passagem. Ou seja, quando você descreve todo o caminho que você seguiu até chegar até ali, você tem um mecanismo, tá bom? E a questão veio justamente no mecanismo. É muito comum nas provas do Enem você trabalhar a cinética química. Cai muito. Mas era comum ele perguntar apenas o básico do catalisador. Gente, um catalisador é uma substância que simplesmente consegue aumentar a velocidade de uma reação. Imagina aqui, ó, eu tenho, por exemplo, um balão com hidrogênio e oxigênio. Essa reação entre hidrogênio e oxigênio é muito lenta. Eu formo uma molécula de água a cada 10 anos. Muito lenta mesmo, gente. Aí dentro desse balão solta uma lâmina de platina. Quando o balão entra nessa lâmina de platina, quando a lâmina de platina entra nesse balão, o balão estoura. Eu formo água na mesma hora. A reação não estava lenta? De uma hora para outra ela não ficou rápida? Porque aquela lâmina de platina está atuando como catalisador. Ela simplesmente é uma substância que conseguiu acelerar a velocidade da reação. Tá bom? Tá, mas olha só. O que a questão quer de você?
Nessa conversão de polissacarídeo, a função do íon H+, ele quer saber qual é a função desse íon H+, bem aqui, ó, que está no começo e saiu lá no final. Não é fácil, mas vou te mostrar. Gente, olha só. Mecanismo. O que é o mecanismo? É como acontece a reação. Primeiro detalhe. Catalisador não pode ser consumido. Tudo bem? Não esquece. Catalisador não pode ser consumido. Essa catálise que eu vou colocar aqui no quadro para você é uma catálise homogênea. Daniel, voei. Vou te buscar. Imagina um balão com 2 gases, que são os reagentes. Se eu jogo mais um gás lá dentro, sabe o que acontece? Eu não consigo identificar quem é quem. E se esse gás que eu acabo de colocar for um catalisador, a catálise ela vai ser homogênea, porque eu não sei quem é quem. Eu não sei quem é catalisador, quem é reagente. É comum até a gente generalizar assim, sabia? Se o catalisador e o reagente estiver no mesmo estado físico, eu trago para uma catálise homogênea. Se o catalisador e o reagente estiver em estado físico diferente, eu trago uma catálise heterogênea. Certo? A catálise que eu vou trabalhar é a catálise homogênea. Eu quero que você olhe para essa reação bem aqui, ó. Eu vou bem devagar com você, sem pressa. Trióxido de enxofre, dióxido de enxofre, reage com o oxigênio, reage com o oxigênio. E nessa reação surge o trióxido de enxofre. Tudo bem? Dióxido de enxofre reage com o oxigênio. Dessa reação surge o trióxido de enxofre. Só que essa reação ela vai ser catalisada pelo monóxido de nitrogênio, que também é um gás. Reagentes catalisador gasosos. Catálise homogênea. Não sei quem é quem. Vem. Eu vou agora te descrever detalhadamente o que aconteceu. Detalhadamente o que aconteceu. Catalisador, monóxido de nitrogênio, que é um catalisador, simplesmente vai reagir com o oxigênio. Só que tem um detalhe. Se esse catalisador reage com o oxigênio, sabe o que acontece com ele? Ele acaba de ser consumido. E aí tu tem que ter muito cuidado. Porque o que a gente aprende? Catalisador não pode ser consumido e ponto. Calma. Calma, porque senão tu poderia perder essa questão do Enem. O catalisador, no primeiro momento, ele é consumido. E surge, tu acaba formando essa substância bem aqui, ó. É o dióxido de nitrogênio. Presta atenção bem aqui. Imagina que a minha amiga Day, que está aqui no vídeo, chega e diz assim para mim: Daniel, eu quero viajar para Natal. Meu sonho é conhecer Natal. Aí eu digo, teu sonho é conhecer Natal? Ela é. Só que eu tô com um problema, Daniel. Qual, minha amiga Day? É caro ir para Natal. Tu acredita que eu fui procurar agora um voo e ele tá custando R$2.000? Eu digo, por favor, eu vou te ajudar. Vou fazer o seguinte contigo, Day. Eu tenho um amigo que ele vai conseguir para mim te levar para Natal de uma forma mais barata. Mas é o seguinte, tu não vai direto para Natal. Tu vai pagar mais barato para chegar até Natal, mas tu não vai direto. Tu vai de São Luís para Fortaleza, de Fortaleza para Natal. Ou seja, eu divido tua viagem em etapas. Tu acredita que as reações químicas também pensam dessa forma? Eu vou dividir simplesmente aquela reação em etapas. Energeticamente é favorável. Esse dinheiro que ela está pagando, como se fosse energia, energeticamente é favorável. Mas tem um detalhe, eu não quero ir para Fortaleza. Fortaleza é meu destino intermediário. Esse lindão bem aqui, ele não existia. Pode ver, ó. Ele não é um reagente, ele não é um produto, ele não é um catalisador. Simplesmente ele não existia.
mas foi formado. É como se fosse Fortaleza. Só que tu não vai ficar em Fortaleza. Esse lindão bem aqui, que é um composto intermediário, que não aparece nem no começo nem no final, tem que ser consumido. Então, o composto intermediário reage com o dióxido de enxofre. Gente, olha que massa. Olha que maravilha. Dessa reação com o dióxido de enxofre, você simplesmente forma o trióxido de enxofre. Olha que top. Lembra que eu te falei lá no comecinho? Daniel, não. Um catalisador não pode ser consumido. Daniel, eu entendi, mas tu acabou de me mostrar que ele foi. Foi, né? Mas foi em uma etapa. Porque depois ele precisa ser regenerado. Porque catalisador não é consumido. Catalisador não pode ser consumido. Se ele for consumido em uma etapa da reação, na outra ele precisa ser regenerado. Então, se você tiver um conjunto de reações em que você tiver uma substância que simplesmente está sendo consumida e depois está sendo regenerada lá numa outra etapa, aquilo é um catalisador. Por isso essa questão teve um nível alto. Por que essa questão ela exigiu muito do aluno? Porque geralmente quando a gente fala ou trabalha sobre catalisador, é comum a gente apenas tocar nisso aqui, ó. Catalisador não é consumido. Ah, Daniel, aquele foi, de novo, em uma etapa, mas depois foi regenerado. Tá certo? Por isso que é bonito é falar assim, ó. Ó, o catalisador, não existe consumo do catalisador. Ele pode até ser consumido numa etapa, mas na segunda ele tem que ser regenerado, tá? Catalisador não altera o ΔH, e aqui você tem que estar muito ligado com a UEMA. Tem que estar muito ligado com a UEMA. Catalisador não é consumido, não altera o ΔH, não desloca equilíbrio. Essas são as perguntas mais, digamos que básicas sobre catalisador. Quando a questão chega e simplesmente te dá um conjunto, gente, aqui é um conjunto, são várias reações aqui, ó. Daqui para cá uma etapa, daqui cada seta, gente, cada seta, antes é o reagente, depois é o produto. Então, reagente, produto, e assim vai. Esse bonitão, ele simplesmente está aqui no começo, tá vendo? Está aqui no começo. Percebe que ele sai daqui, o H+, mas lá no final ele é regenerado. Então adivinha, se esse lindão, ele está no começo e no final é regenerado, é porque ele está atuando como um catalisador. Ele está atuando como um catalisador. E qual é o papel do catalisador? Aumentar a velocidade da reação. Ei, cara, que questão maravilhosa. Exigiu muito, exigiu muito. Veio buscar o mecanismo e com isso ela se torna um diferencial dentro dessa prova, tá? Então é muito importante que você domine isso aí. Essa aqui é uma pegada mais da UEMA, tá, gente? A UEMA gosta mais de trabalhar assim, ó, sobre essas perguntinhas de catalisador. Não é consumido, não altera o ΔH, não desloca o equilíbrio. O mecanismo, que já é algo mais avançado, a gente já está meio aí ligado, porque o Enem já colocou uma vez, e aí a gente já fica com aquele sinal de alerta. Se ele trouxesse, se ele entregar de novo uma questão com esse mesmo estilo, a gente não tem direito de errar mais não. Tá bom? Por quê? Porque ele já está trazendo a parte do mecanismo, e aí você consegue resolver com facilidade, tá bom? Então é uma questão muito bacana. Fiquem com Deus, um grande abraço. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Não perde não, que o negócio tá ficando bacana. Valeu, galera!